Ainda estamos no tema do retiro, né? Foi voltar para casa. E o do mês agora é voltei para casa e agora. A voz aqui não está muito legal. Mas eu escolhi um tema para a ministração de hoje. Começar de novo é difícil, mas não impossível. Amém? No retiro foi falado do filho pródigo, que pediu ao pai uma parte da herança, né, que foi dividida entre os filhos. Alguns, ele se perdeu, sofreu e voltou para casa. Mas hoje eu vou falar de dois, eu não sei se eles eram rapazes ou já senhores, a Bíblia não cita, né? Quando fala em idade lá, fala fulano teve 300 anos, mas eu não sei como é que era a contagem que era feita na época. Mas eu vou falar, não sei se vocês conhecem, alguns podem conhecer, eu vou falar de Esdras e Neemias. Todos conhecem, né? Esdras, ele foi um sacerdote que liderou a ida do povo judeu da Pérsia para Jerusalém. Ele era um sacerdote e Neemias era um servo judeu do palácio. Servia ao rei. Dizem que era copeiro, né? Eu não encontrei essa parte, mas diz que ele era copeiro do rei da Pérsia. E o que me deixou assim bem curioso com relação a esses dois rapazes, foi citado no retiro do povo que foi levado foi para o Egito, né? Foram retirados de suas casas. Naquele período foi devido à fome. Eles foram ser escravos no Egito. E nesse período aqui de Esdras e Neemias, eles foram levados como prisioneiros devido ao pecado que se instalou ali em Jerusalém. Judeus começaram a ter filhos com midianitas, com aquele povo que circulava a região, que não era o povo escolhido na época. Devido a esse pecado, eles foram retirados de suas casas também. Na época foi por fome, e nesse período aqui foi por pecado. Eles foram retirados de suas casas e eles foram alertados várias vezes por profetas. Se você pegar o livro de Crônicas, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, lá citam alguns profetas que Deus enviou naquele período para a casa desses povo escolhido, né, que era da tribo de Judá, de Benjamim, de Levi. Deus enviou vários profetas para alertar eles do pecado e que iam ter consequências, né? Mas sempre Deus, devido a alguém que está orando, alguém que está jejuando, Deus sempre teve piedade. Sempre sobrou alguém, né? Nesse período. Então lá diz que o rei Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu os muros e matou quem ele podia matar e levou alguns prisioneiros, né? Não deu conta de matar todo mundo, e selecionou, creio que era o povo da época que foram prisioneiros, era aquele povo que não se perdeu ali em Jerusalém. E eles foram levados escravos para Babilônia, né? Alguns foram para Babilônia, Pérsia. E nesse período, lá destaca bem Esdras e Neemias, né, que foram retirados de suas casas e foram levados como escravos. Não cita mais pessoas. Nesse retirar de suas casas, quando o rei invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo do Senhor.
e levou todos os utensílios do templo. Vamos supor que alguém entrou aqui na igreja, invadiu a igreja, levou o microfone, levou a bateria, o violão, a guitarra, foi na sala do apóstolo, ali no cenáculo, pegou, destruiu tudo e a igreja ficou só as paredes. Da mesma forma, acontece com a gente também, né? Quando você se desvia dos caminhos do Senhor, a gente perde muita coisa. Às vezes a gente acha que não, vai para o mundo, vamos supor que o rei de hoje, que hoje não tem mais, né? Tem a rainha Elizabeth, tem alguns reis, mas hoje eles não governam mais. Eles são símbolos em alguns países, determinam ordens e algumas coisas. Mas que esse rei de hoje, eu creio que as drogas, né, muitas pessoas ele deixa de vir para a casa do Senhor, ou a sua própria casa, né? Diz que nós somos casa do Espírito Santo. E os reis de hoje é drogas, né? Prostituição, você pecar contra sua mãe, você sair de casa, é um amigo, né, que te tira dos caminhos do Senhor. Mas eu creio que sempre vai ter alguém orando por ti, né, para Deus ter piedade. Jesus veio para que nós fôssemos salvos. E lá cita nesse período que eles foram levados prisioneiros para a Babilônia, que se passaram 300 anos, 400, eu não sei. Sei que surgiu um novo rei na Pérsia, o rei Ciro. E Deus tocou no coração daquele rei, eu creio que por clamor, pode ter sido de Esdras ou de Neemias, por oração. Deus tocou nesse rei e ele fez uma carta para todos os reis. Lá fala da terra, mas eu não sei se foi para todos os reis naquela região, lá que circulava Jerusalém, Israel, Iraque, Egito. Diz que ele mandou uma carta para todos os reis. E lá dizia o seguinte na carta: no primeiro ano do reinado do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma carta para proclamar em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nos termos: assim declara eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá, que dentre vocês pertence ao seu povo. Vá para Jerusalém e o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Essa carta circulou em toda a região, né, no período. E esses dias eu estava assistindo um filme com a minha esposa, um filme bem interessante, que a gente lê a Bíblia, lê Êxodo, lê todo esse período que esse povo passou aprisionado. Eu achava assim, não, isso só aconteceu naquele tempo. O nome do filme é Mar Vermelho. Lá conta uma história da rainha Sabá, né? Algum dos personagens, a filha de um personagem, está cobrando uma explicação para o pai porque ele é tão ausente, né? Ele é como se fosse um espião da CIA, ele é um espião do governo de Israel. E ele vai para a Etiópia, que a Bíblia cita que no reino da Etiópia tinha uma rainha que lá, segundo a Bíblia, é uma das mais belas, a rainha de Sabá. E dizem que ela, nesse período, ela foi procurar Salomão, né? Lá não fala, na Bíblia não diz que Salomão teve um filho com ela, mas segundo o autor, na Torá, nos livros que circulam em Israel, que ela teve um filho. E devido o tempo foi passando, esse período vai de 1950 até 2013. Foram as últimas pessoas que foram resgatadas na Etiópia. O que aconteceu, né? Não fazer um breve resumo do filme.
esse filme ele relata que na Etiópia, devido a esse filho que Salomão teve com a rainha Sabá, esse filho gerou outros descendentes que eram judeus que viviam na Etiópia. Devido à guerra naqueles países africanos, esse povo eles começaram a ser prisioneiros, né, do governante da Etiópia. Israel, desde da guerra de 1949, com aquela morte do Holocausto, de vários judeus que morreram, ele começou a catalogar esses judeus para trazerem eles de volta para a casa deles, que era Israel. E devido a essa rainha ter tido um filho com Salomão, então a descendência de Salomão perdurou na Etiópia. E o governo de Israel fez uma missão para resgatar todos esses judeus e retornarem, para que eles retornassem para sua casa. Aí o filme, vocês assistindo, vocês vão ter mais... Vou passar o filme todo aqui. É onde eu queria chegar, né? Voltei para casa e agora? Quando a gente volta para a casa de Deus, a Bíblia cita vários exemplos, né? Quando você retorna para casa. Primeiro, nós temos que edificar a casa do Senhor. Lá em Esdras 1, no capítulo 1, do versículo 2 ao 5, se vocês puderem abrir. Esdras 1, do 2 ao 5. Lá cita, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos, que é um pouco da carta que eu li aqui. No capítulo 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, assim como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração despertou, dispuseram-se a ir a Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Então, quando a gente volta para casa, o primeiro passo que a gente tem que fazer é edificar a casa do Senhor, né? E depois da casa edificada, você vê, retornou, edificou a casa, nós temos que erguer um altar. Esse altar pode ser nossas vidas, não precisa ser aqui na igreja um altar. Esse altar pode ser na minha casa, né? Eu vou levantar um altar de oração aqui na minha casa. Eu vou orar para que o Senhor resgate aquele meu amigo que por algum período ele se perdeu da igreja ou não é evangélico. Vou orar pela minha família. Primeiro um altar, primeiro edificar a casa. Depois que edificar a casa, você tem que levantar um altar de oração. E pelo que eu entendi aqui nesses dois livros, né, de Esdras e Neemias, que o rei ele fez uma carta, né? Mas não ele rei pagão que ia restaurar a casa dos judeus. Quem tinha que fazer essa obra? O povo de Deus. Então, é o povo de Deus que tem que levantar esse altar, que tem que restaurar essa casa. E lá cita aqui, né? Quem gera ovelha é ovelhas, né? Bode não gera ovelha. Então, como é que um rei pagão que não conhece o Senhor, que adora outros deuses, ele vai restaurar a minha casa? Como é que eu vou ter como exemplo um viciado, né? Um viciado como exemplo de restauração não tem como. Um alcoólatra. A tendência é que você
não mude de vida. Então, Deus tocou no coração do rei, mas o povo de Deus é que tem essa missão de restauração. Discípulo é que gera discípulo. Você colhe aquilo que você planta. Da mesma forma é com as coisas de Deus, né? Então, se Jesus pagou um alto preço por nossas vidas, então essa missão é nossa também, de restaurar a casa do Senhor, né? A partir do momento que Jesus deu a sua vida por nós, nós fazemos parte desse povo escolhido de Deus. Então, nós podemos gerar discípulos. Nós podemos restaurar um altar de adoração. Nós podemos erguer o muro, né? Erguer o muro de oração, um muro que não que vai te afastar das outras pessoas, mas um muro de adoração, um muro que vai me proteger daquelas coisas do mundo. E para isso, você restaurou sua casa, criou um altar para o Senhor. Aí voltando aqui para a igreja, né? Tem um custo aqui na igreja para que a obra de Deus seja proliferada, que nós podemos levar a palavra de Deus para outras pessoas, tem um custo. Às vezes, para algumas pessoas, o custo é o tempo. Né? Eu não tenho como financeiramente ajudar na obra do Senhor, mas eu tenho o meu tempo. O meu preço vai ser o meu tempo. O meu preço vai ser a minha sandália. Eu vou gastar a minha sandália e vou sair pregando. Então aqui, voltando para a casa de Deus, tem um preço, tem a energia, tem o ar-condicionado, tem os instrumentos que trocam corda, então a gente tem que pagar um preço por isso. Às vezes pode ser o tempo, às vezes pode ser o nosso dinheiro, pode ser um transporte, que é dinheiro também, mas pode ser a minha moto, pode ser o seu carro, você que tem carro. E sendo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 44. Atos 2, 44, 40, até o 47. Aí a palavra diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias reuniam-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegrias e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. E a Bíblia diz que a gente tem que ter alegria, né? Alegria de servir ao Senhor. Lá em Salmos relata, é um textozinho maior, mas em Salmos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tudo aquilo que você faz para Deus, que você se sacrifica, que você chora por alguém, que você intercede por alguém, pode durar uma noite, pode durar um dia, pode durar uma semana, um mês, um ano, mas você vai ter alegria com aquele sacrifício que você fez a Deus, né? Deus vai te recompensar de qualquer forma. E depois que você fez todo esse processo, levantou um altar, que você edificou a casa, que tem que ser o povo de Deus o escolhido para fazer isso, sempre vai ter alguns empecilhos em nossas vidas, que vai fazer com que a gente acabe desistindo, né, desse projeto que Deus tem para nós. Esse empecilho pode ser meu irmão, pode ser o meu tio, pode ser minha mãe,
pode ser um amigo, pode ser o prefeito da cidade, um vereador. O prefeito baixou um decreto, fecha todos os templos de Açailândia, só vai voltar daqui 20 anos. Né? Mesmo que na Constituição diz que é proibido perturbar culto religioso e tal, mas leis podem ser alteradas, né? Vai que entra um presidente no país, faz uma emenda à Constituição, né, Lucas Gabriel? Bota em votação aí, e o povo brasileiro decidiu que não vai existir mais culto no Brasil, né? Pode ser um empecilho para que você venha edificar o nome do Senhor. Aí entre esses empecilhos podem ter desânimo, oposição, guerra espiritual. Você pode estar orando e achar que é impossível aquilo. Vem vozes externas, rapaz, isso não vai dar certo, sai dessa igreja, tu toca bem, eu acho que lá no pontinho tu vai ser bem remunerado, R$10 por mesa, mais ou menos isso, né? O cara toca bateria, rapaz, eu tô criando uma banda ali para fazer show à noite. Isso é um empecilho para que a palavra de Deus venha ser cumprida. Eu visitei uma igreja em São Luís há muito tempo, e o louvor ele não fica assim de frente para a igreja. Segundo o pastor, o ministério de louvor é o mais atacado da igreja. E eu olhando o louvor na igreja, e rapaz, quem é que está tocando, né? O pessoal sentado, de costa, louvando ao Senhor. E a igreja, ela disse, eu quero saber onde estava, curiosidade, eu perguntei. Aí, segundo a moça da igreja, ela disse porque o pastor não aceita que o ministério de louvor que nem fica aqui na igreja, de frente para a igreja, né? Aí eu olhando, pode ter um fundamento, né, também nisso. Vai que um empresário aí de banda mundana vem visitar a igreja e olha o Pedro ali, rapaz, esse cara toca bem, é bonitinho, barbinha feita, leva ele para tocar na minha banda. Aí cabe a nós orar pela vida do Pedro, né, para que isso não venha a acontecer. Pedro sabe o que ele quer da vida dele. E Deus, eu creio que Deus tem um propósito na vida dele também, né? Apesar de ser atacado, mas Deus ele tem um propósito na vida dos levitas. E a Bíblia fala também, lá no livro de Lucas 8:39, vocês nem precisam, depois vocês podem olhar em casa, só fazer um breve resumo. Ela conta a história de um endemoniado que Jesus expulsou os demônios da vida desse rapaz, e ele pede para seguir Jesus, né? Senhor, deixe que eu vá contigo, por onde, não sei se está dessa forma lá, mas eu quero te seguir, para onde queres que o Senhor vá, eu estarei contigo. Aí Jesus disse, não, vá para a sua casa e anuncia o que Deus fez na tua vida, né? Da mesma forma, isso é com a gente também. Se nós ficarmos aqui na igreja, Deus mudou minha vida, né? Eu sou uma nova criatura. Se eu ficar só aqui na igreja, ninguém vai saber que Deus mudou minha vida. Rapaz, o Ian sumiu, nunca mais olhei o Ian no futebol, nunca mais olhei o Ian lá na praça. O que foi, Ian, que aconteceu contigo, o Ian? Não, nada não. Se o Ian ficar com vergonha, não, moço, foi Deus que mudou minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou um levita, eu toco baixo na igreja, participo do teatro. Então, se a gente não proclamar, nós não proclamarmos aquilo que Deus fez por nós, como as outras pessoas vão saber? Se eu não abrir minha boca, né? Geralmente as pessoas sempre Fernando está sumido, eu não te olhei mais na rua. Eu digo, não, moço, estou só pedalando, trabalhando e indo para a igreja.
para a igreja ficou depois, né? Mas a gente tem que anunciar, né? Aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez por nós. Talvez se Jesus tivesse permitido que esse endemoniado, que foi curado ali, né? É curado. Se Jesus permite que ele acompanhasse Jesus, como as outras pessoas iam saber que ele tinha sido liberto? Né? Vá para a tua casa, ou para a tua cidade, para o teu estado, e anuncia aquilo que o Senhor fez na tua vida. Ele, poxa, eu queria seguir esse homem que mudou minha vida, mas você pode seguir Jesus, mas você está, na época, né? Está andando ali atrás de Jesus. Que ele já tinha uns 12 que iam fazer a obra do Senhor depois. Mas vai para a tua casa, restaure o teu altar diário e anuncia aquilo que o Senhor tem feito por você. Aí, para encerrar, queria que vocês abrissem aí em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Ok? A palavra de Deus diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, seja feliz naquilo que fizer. Não sei como está a versão de vocês aí, mas é isso que Deus quer de nós, né? Que apenas nós não nos olhamos no espelho e esquecemos da nossa face ao sair do espelho. Nesse período aí que a gente está andando de máscara, né? A gente quase não tem tempo mais nem de olhar para o sorriso da gente. Esses dias eu estava aí com os dentes aí quase tudo quebrado, trincado, arranhado. Fui comer um chocolate do Lucas que eu peguei escondido, quebrei um dente. Então assim, de tanto você andar de máscara naquela correria do dia a dia, eu não estava nem mais olhando assim para a minha boca direito, né? Ainda bem que tem a minha esposa que olha. Mas, rapaz, eu tinha os dentes tão branquinhos, os dentes tão tudo amarelo. Nunca mais fui num dentista, porque você está andando de máscara, né? Quem é que vai estar olhando o teu sorriso? Então, a palavra de Deus é isso, né? Aquele que ouvir, colocar ela no coração e anunciar a obra de Cristo, eu creio que Deus fará grandes coisas assim por nossas vidas. Então, que nós venhamos, né, verdadeiramente, gastar o nosso tempo fazendo o que é de útil para o Senhor. Temos aqui na igreja, será se eu sou útil na igreja ou se eu vou... Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, talvez Deus direciona, para que seja um ofertante, um dizimista. Tem pessoas que Deus escolhe para fazer parte do louvor. Tem pessoas que Deus escolhe para trabalhar aqui na igreja, né? Tem LTDS, escola de líderes, turma de infantil, sala de adulto de criança.
Então, assim, que Deus venha verdadeiramente nos colocar aonde Ele quer nos colocar, né? Não que isso seja imposto por pessoas. Chegar a Elane, não, a Elane fala bem. Elane, você vai, todo culto você vai fazer abertura e tal. Mas será se a Elane quer isso? Será se é isso que Deus quer que a Elane seja? Talvez não, né? Mas que a gente venha verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor, né? Ouvir o que Deus tem para nós. E não fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Né? Então que isso fique para vocês, né? Quando alguém impor alguma coisa para vocês que não é aquilo que você quer e você vê que realmente não é aquilo que Deus quer para a sua vida, diga não. Pode ser até mesmo até aqui dentro da igreja. Você vai ser uma pregadora. Senhor, mas eu não... Tipo Moisés, né? Eu não sei falar. Às vezes não é isso que Deus... Mas eu vou te usar, né? Vou colocar outra pessoa para falar por ti. Você vai fazer só as pregações. Deixa que o pregador... Você vai ser a compositora das pregações e deixa que o pregador prega. Mais ou menos isso. Que você venha fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, não aquilo que as pessoas querem que você faça, e aquilo que Deus colocou, que você faça com excelência, né? Que você venha realmente se colocar naquele lugar ali e ser um diferencial na sua vida, e que você possa ser um diferencial na vida de outras pessoas. Quando você faz aquilo que não é o que você gosta, aquilo que Deus colocou para você, sempre vai sair mal feito. Aí vai dizer, poxa, fulano é tão gente boa, mas diz que é crente, mas, meu Deus do céu, por quê? Às vezes você não está fazendo aquilo que você gosta, nem aquilo que Deus colocou para você fazer. Certinho? Tudo na paz.